Boa Nova. Informação às 15 horas com Liliana Lopes. Muito boa tarde, sejam bem-vindos à informação na Boa Nova, edição às 15. Vamos já conferir os títulos que fazem esta edição de notícias. Olhamos para os números da pandemia no país. Há registro nas últimas 24 horas de mais 46 mortos e 4.410 novos casos em Portugal. Oliveira do Hospital registra mais 5 casos de Covid-19. O surto na Fundação Aurélia Mardiniz está resolvido. Também em destaque na Rádio Boa Nova, o Concelho de Ceia, que registra 8 novos casos de Covid-19, são agora 65 os casos ativos no Concelho vizinho. Também destaque para o exercício A Terra Treme, que aconteceu esta manhã na Escola da Ponte, das 3 entradas no Concelho de Oliveira do Hospital. Eptolive é a única escola profissional da região, distinguida como Escola Amiga da Criança. E ainda o município de Arganil, que assina protocolo para a criação do Gabinete de Apoio ao Imigrante de segunda geração. Conferimos também o estado do tempo. A chuva está de regresso a todo o país e deve manter-se até o próximo domingo. A informação na Rádio Boa Nova tem o apoio de IG Eletrodomésticos. Esta quinta-feira, Portugal registra mais 46 mortes e 4.410 novos casos de Covid-19. Segundo as autoridades de saúde, em termos acumulados, o país contabiliza 2.740 vítimas mortais e 161.350 infectados com a doença provocada pelo novo coronavírus. Comparativamente com o dia de ontem, há uma variação de 1,71% no número de óbitos e de 2,81% no número de casos. O boletim epidemiológico de hoje indica que há atualmente 67.157 casos ativos da doença. Estão internados em enfermarias hospitalares 2.362 infectados e 320 estão em unidades de cuidados intensivos. Portugal ultrapassou hoje a barreira dos 90.000 recuperados. Foram contabilizados 91.453 recuperados desde que foi diagnosticado o primeiro caso de Covid-19. O Norte apresenta hoje mais 2.580 novos casos de SARS-CoV-2. O centro do país soma 509 novos casos. Lisboa e Val do Tejo conta hoje com mais 1.124 infecções. Já o Alentejo tem mais 87 casos. O Algarve notifica mais 97 casos do novo coronavírus e não foi registada na região nenhuma variação no número de vítimas mortais. Nos Açores, as autoridades sanitárias reportam mais 6 casos de Covid-19. Olhamos também para a situação no Concelho de Oliveira do Hospital, que registra agora mais 5 casos de Covid-19 e um óbito devido ao SARS-CoV-2. A informação foi confirmada à Boa Nova pela Delegada de Saúde Pública, que volta a apelar à população para que tenha cuidados redobrados, avisando que já existe transmissão comunitária. De acordo com Guilmar Sarmento, dos 5 novos casos, apenas um está ligado a um caso já confirmado no Concelho, o do empresário da União de Freguesias de Oliveira do Hospital e São Pai de Gramaços. O novo infectado é da família do cidadão. Os familiares mais próximos já testados deram resultado negativo, contudo vão permanecer em isolamento nos próximos dias. 2 novos casos referem-se a 2 pessoas, mãe e filha, residentes na freguesia de Nogueira do Cravo. A filha é aluna do 11º ano da escola secundária de Oliveira do Hospital. Esta informação foi esta manhã confirmada à Boa Nova por Carlos Carvalheira, o diretor do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital, referindo que o caso não está relacionado com o do aluno de Lagares da Beira, também estudante na mesma escola. Adiantou este responsável que a aluna em questão está em isolamento desde a passada sexta-feira por apresentar
apresentar sintomas de Covid-19. À noite tivemos conhecimento que uma aluna do 11º ano também testou positivo. Essa aluna, o último dia que veio à escola foi na sexta-feira, portanto, tanto na segunda, na terça, esta semana já não veio. É uma situação local, familiar. Está ligado ao aluno da secundária, não são colegas? Não tem nada a ver uma coisa com outra, portanto são completamente de turmas diferentes, não tiveram relações de proximidade, não há aqui uma ligação entre os dois casos e até são de localidades completamente diferentes. Esta aluna, portanto, terá sido infectada a nível familiar, é isso? Segundo as indicações que temos recebido, nós não temos a certeza, mas parece-me que seja assim. Portanto, todas as situações que ocorreram na escola estão perfeitamente identificadas, não desenvolveram ligações para outros colegas, para outros elementos da comunidade e estão completamente circunscritos. Agora, diariamente vão-nos acontecendo e tendo conhecimento de algumas situações que surgem no ambiente familiar, não é? Como é que está essa aluna? Essa aluna está bem, ainda há pouco tempo falei com ela, há poucos minutos falei com ela. Apresentou sintomas, foi por isso que fez o teste? Sim, mais a mãe, que tem sintomas, ela aparentemente está bem, tem ligeiros sintomas, mas, portanto, temos que aguardar a evolução. Portanto, mas eu queria aqui transmitir uma palavra. Os colegas dessa aluna vão ser testados ou já estão a ser rastreados? Toda essa situação está a ser acompanhada pela delegada de saúde. Ela já entrou em contacto com essa aluna, esteve a falar com ela. Este é então um novo caso entre a comunidade educativa no agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Esta informação que foi então partilhada com a Boa Nova pelo diretor do agrupamento de escolas. Há então uma segunda aluna, a aluna do 11º ano da secundária oliveirense, que testou positivo para a Covid-19, testou positivo, assim como também a sua mãe. Sabemos então que mãe e filha residem na freguesia de Nogueira do Cravo. Prosseguimos então também com outros casos no concelho. Um outro caso é de uma estudante na Guarda, mas natural do concelho oliveirense. E também, por último, um dos novos infectados trata-se de um trabalhador da construção civil que, segundo a delegada de saúde, é do concelho, mas trabalha habitualmente em Coimbra. A Rádio Boa Nova, Guilmar Sarmento, delegada de Saúde Pública, adiantou que a esta altura cerca de 75 pessoas estão em isolamento sob vigilância. A responsável confirmou ainda o registro de mais uma morte no concelho. Trata-se de um utente do lar da Fundação Aurélia Mardinis, que estava internado no Hospital dos Covões em Coimbra e, apesar de ter testado negativo à Covid-19 no último teste que realizou, a partir do momento em que entra positivo para internamento hospitalar, mesmo que padeça de outras patologias, é considerada morte por Covid-19. Contactado pela Rádio Boa Nova, Álvaro Herdade, presidente do Conselho de Administração da Fundação Aurélia Mardinis, confirmou o óbito deste utente, dando conta de que o surto nesta instituição está resolvido, uma vez que os últimos testes deram negativo. De referir também que a delegada de Saúde Pública, Guilmar Sarmento, continua a apelar à adoção de comportamentos responsáveis, uma vez que já há transmissão comunitária. Diz e insiste esta responsável que é preciso ter muito cuidado e temos todos de pensar que o colega ao nosso lado está infectado. Entretanto, o município de Oliveira do Hospital também fez um ponto da situação da Covid-19 através da sua página do Facebook, indicando que nas últimas 24 horas se registaram 5 novos casos e um óbito que ocorreu em consequência do surto
surto que se verificou no lar da Fundação Aurélio Amar Diniz. Há agora no concelho, segundo os dados partilhados pelo município oliveirense, 19 casos ativos, 48 recuperados e 3 óbitos. Nesta publicação feita hoje no Facebook, o município de Oliveira do Hospital apresenta à família enlutada as mais sentidas condolências. O Gabinete de Gestão da Covid-19, que trabalha em articulação com a Autoridade de Saúde Local, informa também que está já em curso o respectivo estudo epidemiológico e realização de testes a todas as pessoas que se encontram infectadas. O município deseja uma rápida recuperação, apela a todos para que tenham comportamentos responsáveis, redobrem os cuidados, respeitem as medidas de prevenção da Covid-19, como o uso da máscara, a higienização das mãos, a etiqueta respiratória e o distanciamento físico. Todos devem evitar os ajuntamentos, proteja-se, cuide de si, cuide de todos. É então a recomendação deixada hoje pelo município de Oliveira do Hospital através da publicação na sua página do Facebook. E a propósito também da pandemia, o Concelho de Ceia registrou nas últimas horas mais 8 casos de Covid-19. A esta altura são 65 os casos ativos no vizinho Concelho de Ceia. A informação é avançada pela própria autarquia na sua página de Facebook, onde adianta que Ceia conta com 114 casos acumulados, dos quais 65 se encontram ativos. Recorde-se que o presidente do município de Ceia confirmou esta semana à Boa Nova a existência de casos no lar do Sabugueiro e no centro paroquial de Ceia. O município de Ceia continua a articular a sua ação com as diversas entidades, nomeadamente no que se refere à partilha de informação, tendo em vista uma atuação eficaz ao nível dos casos ativos ou por confirmar. A autarquia mantém no terreno diversos serviços municipais que diariamente prestam apoio no sentido de conter o contágio e minorar os seus efeitos. Este também o ponto de situação no vizinho Concelho de Ceia. Outros assuntos em destaque na Boa Nova. A Escola da Ponte das Três Entradas no Concelho de Oliveira do Hospital foi hoje palco do exercício A Terra Treme, numa iniciativa promovida pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que no caso do Distrito de Coimbra foi promovida pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra, com então o foco das comemorações a acontecer na Escola Básica da Ponte das Três Entradas, com a execução dos 3 gestos: baixar, proteger e aguardar. Nuno Seixas, segundo o comandante do CODIS, disse à Boa Nova que o objetivo deste exercício é dotar alunos e cidadãos para os comportamentos de segurança em caso de sismo. Acima de tudo, dotar os alunos e os cidadãos, portanto, para terem comportamentos de segurança e para se poderem proteger de um evento como este, que é o sismo. Aquilo que se pretende treinar hoje é as atitudes que devemos executar durante um sismo. Aqueles pequenos 3 gestos, que é baixar, proteger e aguardar, são gestos fundamentais que fazem com que estes alunos consigam sair desta situação com menor probabilidade de ferimentos ou até mesmo sobreviver, obviamente sobreviver. Durante a ocorrência do sismo, aquilo que está demonstrado é as pessoas fazerem os 3 gestos: baixar, proteger e aguardar. Após isso, aguarda as indicações dos responsáveis para fazerem a evacuação do estabelecimento e haver um ponto de reunião onde eles se possam concentrar e verificar se há falhas de alguns elementos, se falta alguém, para depois podermos iniciar e com as entidades diferentes podermos iniciar as outras operações de busca, se for necessário, por exemplo. Se está a chover, o facto de fazermos a evacuação do estabelecimento iríamos originar a concentração de alunos no exterior, num coberto, e neste momento seria desaconselhável fazer essa concentração de alunos. Isto é um exercício a nível nacional e no distrito escolhemos sempre uma escola foco para a realização deste tipo de exercícios. Escolhemos a Ponte das Três Entradas, uma escola do interior. Temos feito este tipo de exercícios em escolas mais do litoral. São escolas que normalmente estão mais expostas ao perigo dos sismos e por esse motivo também escolhemos o interior para não criar sempre a rotina de serem escolas mais do litoral. Este exercício aconteceu esta manhã na Escola Básica da Ponte das Três Entradas. Este não é um exercício novo no agrupamento de escolas oliveirense. Carlos Carvalheira, o diretor do agrupamento
agrupamento de escolas referiu esta manhã que já é habitual o agrupamento realizar este exercício, assim como outros simulacros, como, por exemplo, simulacro de incêndio. Nós habitualmente temos por prática fazer, além desta situação da terra-treme, também fazemos simulacros na iminência de haver um incêndio ou algo deste género, em colaboração estreita, naturalmente, com os bombeiros voluntários da Oliveira do Hospital e com a equipa que nós temos de segurança, no sentido de incutirmos estas boas práticas aos nossos jovens. É fundamental que eles possam ter a noção da forma como, se houver alguma situação destas, possam agir. É o toque da campainha, de facto, os alunos da Escola da Ponte das Três Entradas fizeram este exercício, que consiste em 3 gestos: baixar, proteger e aguardar, neste dia em que é também o Dia Mundial dos Sismos. À EPT Oliva, a Escola Profissional da Oliveira do Hospital Tábua e Arganil, foi atribuído o selo Escola Amiga da Criança, decorrente à apresentação dos projetos Sem WOST, a Prata da Casa, Covid Life, Design Clothes e Biomec, em resposta ao desafio de âmbito nacional lançado pela Confederação Nacional das Associações de Pais, com o apoio da Lei, Educação e do psicólogo Eduardo Sá. Esta iniciativa distingue estabelecimentos de ensino públicos e privados que concebem e concretizam ideias extraordinárias para melhorarem as suas condições de funcionamento, contribuindo para um desenvolvimento mais feliz da criança ou do jovem no espaço escolar. Das 45 escolas da região de Coimbra que viram os seus projetos distinguidos nesta 3ª edição da Escola Amiga, a EPT Oliva é a única escola profissional a conquistar o galardão, sob orientação da docente Honorata Pereira. Os projetos distinguidos nas categorias Ambiente e Sustentabilidade, Cidadania, Inclusão e Saúde visam promover na EPT Oliva a criação de um percurso de aprendizagem mais enriquecedor, melhorar a consciência cívica dos seus alunos e tornar a experiência escolar mais interventiva e mais feliz. Daniel Costa, presidente da EPT Oliva, refere em comunicado enviado à Boa Nova que é com muito orgulho que a direção da escola recebe mais esta distinção, porque uma escola amiga da criança é uma escola amiga dos alunos, dos pais, dos professores e não docentes, é amiga de toda a comunidade educativa. A Câmara Municipal de Arganil celebrou com a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, no passado dia 16 de outubro, o protocolo de colaboração para a constituição do Gabinete de Apoio ao Imigrante de segunda geração, assinado pelo Presidente da Câmara, Luís Paulo Costa, e pela Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes. Este acordo destina-se a complementar e reforçar o serviço de apoio aos munícipes que estejam ou tenham estado imigrados, aos que estão em vias de regresso e aos que desejam emigrar. Segundo o comunicado enviado à Rádio Boa Nova, com a assinatura deste protocolo, o gabinete, criado em 2003, passará a dispor de novas valências de aconselhamento aos imigrantes sobre assuntos relacionados com investimento no concelho e na região, em articulação com o Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora. O objetivo passa por potenciar o investimento dos cidadãos residentes em países estrangeiros no concelho, promovendo o desenvolvimento económico da região. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê então o regresso da chuva, que se deve manter até domingo. De acordo com as previsões meteorológicas, hoje, esta quinta-feira, fica marcada por aguaceiros em todo o país e podem ser por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada no centro e no sul do país. O quadro de hoje deve manter-se pelo menos até o próximo domingo. O IPMA refere ainda que esta quinta-feira é de esperar uma pequena subida da temperatura. No concelho de Oliveira do Hospital, hoje as temperaturas variam entre os 8 graus de mínima e os 16 graus de temperatura máxima. Chegamos assim ao final desta edição de notícias, às 15, na Boa Nova. Estes e outros destaques estão também disponíveis em radioboanova.pt. Pode também seguir-nos através das redes sociais. Boa tarde de quinta-feira com a Boa Nova. Às 18 horas voltamos a conferir a atualidade de âmbito local e regional numa edição da jornalista Beatriz Cruz. Antes disso, temos também informação do país e do mundo com a Rádio Renascença. Boa Nova.
Informação às 15 horas com Liliana Lopes.